trabalho, intitulado Identidade e Território, foi elaborado pelos alunos da Turma A do 9º ano da Escola EB23/S de Melgaço, sob a orientação dos professores Almerinda Afonso e José Manuel Gonçalves, e insere-se num projeto de intercâmbio com escolas da vizinha Galiza. Procurou-se com o mesmo conhecer melhor e dar a conhecer a região de Melgaço, que se apresenta neste trabalho subdividida em duas frações: a zona de montanha, onde se deu algum destaque à freguesia de Castro Laboreiro, e a zona do vale, sobranceira ao Minho. Ficou-se bastante aquém do estudo inicialmente previsto, dado que este trabalho foi totalmente elaborado fora da componente letiva, a qual é apenas de 90 minutos semanais. Contudo, traçou-se um quadro esclarecedor dos aspectos considerados de maior importância para um melhor conhecimento da região de Melgaço. De qualquer forma, o importante foi dar um contributo positivo nesta 14ª edição de Ponte nas Ondas, de modo a mais uma vez se chamar a atenção para a necessidade de preservar o rico património imaterial característico do norte de Portugal e da Galiza, como se de um todo se tratasse, procedendo assim à respectiva divulgação. Ao elaborarmos este trabalho, traçamos um conjunto de objetivos gerais específicos. Quanto aos gerais, temos os seguintes: conhecer melhor e dar a conhecer a região onde vivemos, promover e valorizar o património natural e histórico-cultural da nossa terra, identificar aspectos culturais comuns entre as zonas rurais do norte de Portugal e da Galiza, contribuir para a divulgação e a citação do património imaterial galaico-português. Quanto aos objetivos específicos, procuramos desenvolver técnicas de pesquisa individual e em grupo, desenvolver a metodologia adequada ao tema em estudo, desenvolver o espírito crítico perante a realidade envolvente, desenvolver a capacidade de análise e de síntese de uma dada realidade. Vamos agora apresentar uma breve referência histórica e falar das origens de Melgaço. De acordo com a documentação encontrada, é provável que o castelo de Melgaço tenha sido construído no reinado de Dom Afonso Henriques, por volta de 1170. Tudo indica que tenha sido este monarca a conhecer a Melgaço a sua primeira carta de foral entre 1183 e 1185, depois de confirmada Dom Afonso II em 1219, acabando por ser substituída no reinado de Dom Afonso III em 1258 por uma nova carta de foral. A concessão neste tipo de cartas pressupõe a existência de um burgo, ainda que ele fosse de criação recente. Na colina de Melgaço, sobranceira ao rio do Minho, estrategicamente colocada em relação à passagem para a Galiza, foram-se instalando colonos, tendo-se desenvolvido um centro de trocas comerciais. Na vizinhança foram-se estruturando os dois grandes mosteiros de fiéis e padeiros. O burgo, muito sujeito às investidas das tropas leonesas e necessitando de uma proteção mais eficaz do que aquela que lhe era facultada pela pequena fortaleza mandada a construir pelo primeiro rei, levou a que mais tarde se tenha erguido a torre de homenagem. No sentido de se obter uma defesa mais eficaz, foi construída uma cerca defensiva no reinado de Dom Sancho II. Esta necessidade havia já surgido no reinado do seu pai, Dom Afonso II, devido às ajudas político-militares que motivaram a luta armada entre ele e os hostes leoneses. Em 1245, época em que estas medidas foram tomadas, já se encontrava em construção, com o apoio do rei e a colaboração da população local, o convento de fiéis. Já neste período, o património do concelho de Melgaço não se confiava ao burgo histórico. Nas atuais zonas da montanha, com destaque para o planalto de Castro Laboreiro, dezenas de sepulturas megalíticas e mamoas atestam a presença mileniar do homem que calcorreou a montanha no pastoreiro de caprinos e ovinos. Aí foi construído no começo da nacionalidade o altaneiro castelo em sólida alvenaria e edificação de brandas na montanha e inverneiras nos vales abrigados de Planalto. Ao visitar Melgaço, toma-se de imediato contacto com os vinhedos do Alvarinho, com as dezenas de pesqueiras junto às margens do rio Minho, com os conventos, as igrejas e as capelas onde impera o românico. Em São Gregório está a pequena ermida gótica de São Julião e mais à frente a Nossa Senhora da Ourada, uma bela peça de arquitetura românica bem patente na temática dos seus cachorros,
no motivo da árvore da vida, com os nós de Salomão no tímpano e a duelas do portal norte, datada da segunda metade do século XIII, foi centro de romagem e de clamores contra os males que afligiam a agricultura. Na freguesia próxima, Chaviais, existem os frescos quinhentistas da igreja paroquial e lá mais para a encosta da serra, o convento cisterciense de Fiães, construído no meio de uma mata de carvalhos. Este poderoso mosteiro de raiz românica, que ostenta na sua transformada fachada as armas de realeza portuguesa, é um templo de uma só nave e evidenciar toda a austeridade de regra cisterciense. No seu interior conserva o túmulo de Fernão Enes de Lima, pai do primeiro Visconde de Vila Nova de Cerveira. O percurso remata em São Salvador de Paderne, um convento dos Agostinhos, cuja igreja foi sagrada em 1264 e cuja decoração de temática naturalista faz lembrar a de Mestre Mateus. A originalidade está no braço do transepto norte, que teve funções funerárias. Após a caracterização histórica, vamos proceder à caracterização geográfica do nosso concelho. Melgaço é o concelho mais setentrional de Portugal. Insere-se no distrito de Viana do Castelo, em pleno Alto Minho, desde as serras da Peneda e do Soajo até ao rio Minho, fronteira natural com a Galiza. Ocupa uma superfície de 282 km², dividida por 18 freguesias: Alvoredo, Castro Laboreiro, Chaviães, Couço, Cristóvão, Cobalhão, Fiães, Gave, Lamas de Mouro, Passos, Paderne, Parada do Monte, Penso, Prado, Remoais, Rouças, Sampaio e Vila. Embora com uma situação geográfica difícil, o concelho possui atualmente uma boa rede de acessibilidades. Melgaço conta com 3 fronteiras: São Gregório, a Meijoeira e a de São Marcos. Para além destas fronteiras, é de salientar a Estrada Nacional 202, inaugurada em 1995. A natureza do relevo, as variações de altitude, o entrelaçado dos climas de influência atlântica e continental e a constituição do solo, essencialmente granítica, criam no concelho 2 manchas geograficamente bem diferenciadas. Uma, a da Ribeira e Encosta do Minho, desde Penso e Paderne até São Gregório; a outra, montanhosa e planáutica, de Fiães e Lamas de Mouro a Cobalhão e Castro Laboreiro, de onde se liga a área de Peneda e Soajo. A sua tipicidade geográfica está de acordo com a maioria dos relevos da chamada Meseta Ibérica e define-se em 2 manchas distintas, como já foi referido, as quais apresentam as seguintes características. A Ribeirinha, junto ao rio Minho, apresenta uma sucessão de pequenos vales e encostas suaves, banhadas pelos afluentes do rio fronteiriço, típica pelos campos cultivados em sulcalcos e sustentados por muros de pedra, onde podemos encontrar os vinhedos de Alvorinho. A montanhosa e planáutica, parcialmente inserida no Parque Nacional da Peneda Gerês, apresenta um relevo acidentado com declives acentuados em alguns locais. A paisagem tem um aspecto árido, sobretudo nos meses de inverno, sendo aqui que se verificam as maiores amplitudes térmicas. Nesta última, deambulam rebanhos de ovinos, caprinos e manadas de gado, vacum e cavalar, ainda em estado selvagem. Encontramos os terrenos ideais para a cultura da batata e a criação do porco. Esta mancha geográfica, onde podemos encontrar vestígios de ocupação humana desde o período megalítico, é de grande valor histórico e ambiental. Nos anos 60, a agricultura precisou de substituir os braços que partiam acolhendo trabalhadores dos concelhos vizinhos, nomeadamente Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Ponte de Barca, Ponte de Lima e Vila Verde. Foram muitas as famílias, nomeadamente de caseiros, que migraram para a Ribeira de Melgaço. Sem a sua afluência, o decréscimo populacional provocado pela imigração e as suas consequências teriam sido substancialmente maiores. No conjunto, a economia de Melgaço é dependente de movimentos e de rendimentos provenientes do exterior, tais como a afluência de turistas, as férias e as remessas de imigrantes ou as pensões dos ex-imigrantes. Neste breve percurso pela economia local, alguns vetores parecem sobressair no sentido da modernização e da abertura. As atividades vitivinícolas, nomeadamente em torno da casta Alvarinho, o turismo e o lazer, são alvo de um investimento continuado e consistente do município. Em franco desenvolvimento, o turismo e o lazer desfrutam de recursos e equipamentos excelentes na área da cultura, do desporto e do lazer, que reforçam as enormes potencialidades do concelho de Melgaço
para o turismo de habitação, rural e de natureza, turismo cultural e gastronomia. Registra-se neste sentido o crescimento das indústrias alimentar e bebidas, principalmente de vinho alvarinho, principal embaixador do nosso concelho, com numerosos prémios internacionais e as empresas ligadas ao turismo, nomeadamente de hotelaria e de restauração. Vamos apresentar agora os modos de vida da região na atualidade, tendo em conta as duas zonas, a do Vale e a do Planalto. As atividades económicas dominantes são a agricultura de tipo familiar e pequeno comércio e a pequena indústria. Na agricultura destaca-se, no entanto, a produção do vinho alvarinho, muito apreciado dentro e fora da região, sendo de referir as seguintes marcas: Alvarinho, Carrolo, Casta Boa, Couto da Moura, Dona Paterna, Encostas de Paderne, Nogueiral, entre outros. No nosso trabalho, demos especial destaque à região de Castro Laboreiro. Esta região é uma das mais antigas de Portugal. Fortificada por excelência, a sua história interliga-se com a edificação do seu castelo em local extremamente elevado e de difícil acesso. A sua fundação atribui-se a São Rosendo, neto de Hermenegildo, a quem Dom Afonso III doou as terras de Lima como recompensa da sua vitória sobre o conde Witiza. Segundo Pinho Leal, esta fortaleza foi obra dos romanos atendendo ao seu nome latino, mas outras opiniões já, nomeadamente a de que laboreiro vem do seu substantivo labor, pelo trabalho ou dificuldade que há em subir ao morro em que a fortaleza está edificada. Não se sabe ao certo se é mais antigo o castelo ou a vila que lhe fica próxima e qual deles deu o nome ao outro, mas é provável que se tenha edificado primeiro o castelo e só depois a vila, como aliás era costume geral na época. O castelo está situado a sul da vila, sobre um elevado pico cuja altitude ronda os 440 metros. Os muros são baixos e têm duas portas, uma para sul e outra para norte. As muralhas são atribuídas a Dom Afonso Henriques, como consta de uma doação que este fez ao Couto de Paderne. Sabe-se que sobre o mesmo caiu um raio em data difícil de precisar e destruiu parcialmente, tendo depois sido reedificado por Dom Dinis. Na vila, a igreja matriz foi inicialmente vigaria da matriz de Ponte de Lima, depois abadia do bispo de Tui, que Dom João Sotomayor trocou com o nosso rei Dom Dinis e em 1308 era comendada da Ordem de Cristo. A vila é Nova Verdade, uma pequena aldeia. Outrora concelho que depois foi anexado à comarca do Concelho de Melgaço. De facto, até ao século XII, a história desta região baseia-se em meras suposições. Montes de Laboreiro era a designação atribuída a uma larga faixa de montes que incluía a Serra da Peneda até às proximidades de Sela Nova na Galiza. Dom Afonso Henriques ter-lhe atribuído o foral, no qual aparecem estipuladas as diversas obrigações a que ficavam sujeitos todos os seus habitantes. Sabe-se de outro foral concedido por Dom Sancho I através das inquirições de Dom João III em 1258 e pensa-se que este o teria confirmado, assim como o teria feito também mais tarde o rei Dom Manuel. O que é certo é que nestas paragens existem marcas evidentes da passagem de povos diversos ao longo dos tempos e que a região conserva ainda costumes e tradições que a distinguem não só no país inteiro como dentro do próprio Alto Minho. O povoamento desta histórica região remonta a alguns milénios atrás, como o comprovam os seus inúmeros monumentos doménicos. A sua paisagem montanhosa é marcada por dois momentos da história das comunidades que ali habitaram. O primeiro momento corresponde, grosso modo, ao Neolítico, como nos revela a necrópole neolítica atualmente em estudo. Ali teriam vivido agricultores incipientes e, sobretudo, pastores e recoletores de alimento entre o quarto e o terceiro milênio a.C., grupos que tiveram como centro do seu território a área mais elevada do Planalto. O segundo momento decorre de uma estratégia de povoamento diferente, corresponde à Idade Média e Antigo Regime, desde o século XII até XIII, até bem perto dos nossos dias, como atesta a existência do templo, centro deste novo povoamento, e no qual se faziam os enterramentos. As inquirições de 1258 atestam o caráter paroquial da igreja da Senhora Maria de Castro Laboreiro, à volta da qual se desenvolveu a vila de importância estratégica devido à sua ligação com o Castelo da Fronteira. Neste segundo momento, continuam a ter grande importância as altas pastagens. Contudo, os núcleos habitados
vão implantar-se agora de preferência nos vales encaixados do rio Laboreiro, num meticuloso aproveitamento das terras agriculturáveis. Ao longo deste trabalho, levamos também a cabo uma pequena pesquisa acerca das práticas de medicina popular comuns ao norte de Portugal e da Galiza. Estas práticas são semelhantes e refletem a mesma expressão religiosa, popular e as mesmas crenças supersticiosas, remetendo-nos para uma origem comum. Algumas dessas práticas são talhar o enganido, oração do pão, cortar a peja, responso a Santo António, a Santa Bárbara, talhar o mauar. De caráter popular são também as festas e romarias de concelho, sendo a destacar a Festa da Cultura, que decorre anualmente durante o mês de agosto. É um evento sempre renovado e que, por isso mesmo, acolhe um número cada vez maior de visitantes. A festa transforma a vila de Melgaço num grande atrativo cultural repleto de atividades, algumas permanentes, que se estendem ao longo de 3 dias e outras tantas mais esporádicas, mas não menos aliciantes. Para os milhares de visitantes recebidos anualmente, a feira reserva os seus melhores produtos locais, o alvarinho, o presunto, o chouriço, a broa e o mel, que podem ser provados e adquiridos no local. A Festa do Alvarinho e do Fumeiro, organizada pela Câmara Municipal, é um evento promocional do concelho em termos turísticos e económicos. Constitui uma excelente oportunidade de negócio para os produtores locais que aqui escoam grande parte da sua produção, ao mesmo tempo que promove a dar a conhecer o concelho e as suas potencialidades. Em termos gerais, consideramos que o trabalho desenvolvido foi positivo a vários níveis, nomeadamente, apercebemos-nos da necessidade e da importância que assume numa pesquisa a elaboração de um pré-projeto. Aprendemos como levar a cabo uma pesquisa individualmente e em grupo. Desenvolvemos a capacidade de selecionar a metodologia adequada ao tema em estudo. Compreendemos que um trabalho de pesquisa pode ser organizado de formas muito diversas e está sujeito a constantes remodelações. Sentimos dificuldades ocorridas não só no trabalho de campo, mas também no tratamento de dados. Lamentamos a falta de tempo que não nos permitiu explorar convenientemente alguns assuntos de maior importância, como por exemplo a recolha de dados sobre a tradição oral e respectivo estudo comparativo. Contudo, todos consideramos ter sido muito positiva a consecução do mesmo, com o qual aprendemos imenso e ficamos conscientes da importância do património em geral e, em particular, o património material.